Certo. Então, vamos começar? Nosso primeiro capítulo, a gente falou sobre razão e proporção. O que é uma razão? O que é uma razão? Questão de valores, né? Razão. Razão entre dois números. Entendi. Uhum. Ô, Ricardo, você poderia fechar seu microfone, por gentileza? Vamos supor que eu diga que a razão seja entre 3 e 4. Qual que seria? Razão entre 3 e 4 é 3/4. Isso é razão. Razão é a mesma coisa que divisão, certo? E ali a gente viu várias razões, né? Especiais, inclusive, né? Lá no livro. A primeira razão que a gente viu, das razões especiais, foi a da escala. Lembra lá? A escala era uma divisão. Do mapa, da maquete. Então, o que é uma escala? Vai ser sempre a medida do comprimento representativo, ou seja, aquele fictício, né, que não existe, que é a medida no mapa, é a medida da maquete, enfim, dividido pela medida do comprimento real. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Olha lá. Deixa eu pegar um exemplo diferente dos que tem aí, por aí. Olha só. Vou pegar um exemplo diferente dos que a gente já viu. Vamos supor que eu tenho uma maquete, certo? E essa maquete, deixa eu pegar aqui, é uma casa lá, uma casinha, vai ser feita uma casa, e o comprimento real dela o comprimento da casa seja de 200 metros, certo? Comprimento real. E a escala é de 1/1000. Então, na prova pode aparecer assim essa escala, ó, 1/1000, mas vocês sabem que o símbolo disso é uma divisão. E escala é uma razão, né? É uma divisão. Então, 1/1000 é igual ao quê? A medida representativa, que eu não conheço, pela medida que eu conheço, que é os 200 metros. Daí pergunta, a maquete tem que ter que comprimento? Qual que é o comprimento da maquete? Essa é a minha incógnita. Daí eu vou fazer a regra da tesourinha aqui, ó. 1 vezes 200 é igual ao quê? A 1000 vezes o que eu quero saber. 1000 vezes a medida representativa. Certo? Entendem isso? Sim ou não? Sim, sim. Então, eu vou ficar com 200, 1 vezes 200 é 200, igual a 1000 vezes o que eu quero saber, que é a medida representativa. Certo?
E aí, qual que vai ser a medida representativa? O que está multiplicando passa dividindo. Então, é 200 sobre 1.000. Certo? Aí, para facilitar aqui, ó, eu corto aqui, é 0,2. 0,2 o quê? Essa medida representativa tem que ter 0,2 metros, porque a medida real estava em metros, certo? Então, 0,2 metros, que é igual a 200 centímetros. Ok? Agora, vamos supor que não te desse a escala, pedisse para ti isso aqui não deu a medida representativa. Mas vamos supor que não te desse a escala, você não sabe quanto é a escala. Se a escala te der a escala, você vai botar ela em forma de razão, 1 para 1.000, e vai usar a mesma fórmula, comprimento representativo sobre o real. Agora, vamos supor que ele não te desse a escala, ele te dissesse assim, ó, a distância entre duas cidades, sei lá entre Itupeva e Jundiaí, é 30 quilômetros. Nem sei se é, estou chutando, tá? É 30 quilômetros. Daí, no mapa, mostra que essa distância é de 10 centímetros no mapa. No mapa vai ser pouquinho, vai ser pequenininho. E daí pede a escala para vocês. O que tem que ser feito? Tem que lembrar, escala, de novo, escala é o quê? É a medida representativa, ou seja, aquela que está no mapa, dividido pela medida real, que são os 30 quilômetros, certo? Dividido pela medida real. É isso, Vinícius? Vinícius? Oi, senhora? É isso? Não sei, não. Então, quanto que vai ser a escala? Por isso que é bom você prestar atenção, porque a Pro está explicando isso aqui. Isso aqui cai na prova. Estou dando as dicas da prova aqui. E aí, qual que vai ser a escala? Eu tenho o quê? Eu tenho a distância real, que é em quilômetros. Eu tenho a distância representativa. Não é só dividir um pelo outro para achar a escala? Sim ou não? Pro. Que tipo Oi, Anthony. página 13, né? Ele acho que tá mais diferente, né? Porque, tipo, exercício 6 da página 13. Página 13, exercício 6? Uhum. É, outro exercício ali foi que nem o que eu te mostrei antes. Aquele lhe deu a escala e pediu uma das medidas. Foi o exemplo anterior que eu usei. Você entendeu o exemplo anterior? Sim. Hã? Sim. Não. Só que agora eu estou fazendo um diferente. Eu estou dando as medidas e estou pedindo a escala. Como é que a gente calcula, gente? Faz a representativa pela real. Isso, eu tenho essas duas. Então, é só fazer 10 dividido por 30, é isso? Não, por 3.000 centímetros. Seria se tivesse na mesma unidade, só que aqui está em centímetro e aqui está em quilômetro. Então, eu preciso, antes de dividir, eu preciso transformar. Eu preciso saber quantos centímetros são, ou transformo centímetro para quilômetro, ou quilômetro para centímetro. Para metro, são 1.000, seria 30.000. Se eu transformasse quilômetros para metro. Decímetro, centímetro, são mais 2 zeros. Então, são... Oi? Precisa fazer? A gente faz.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Olha lá. Tenho 30 quilômetros. Então, a minha vírgula está aqui no quilômetro. Eu quero ir até centímetro. Não é? 3 milhões. Vou multiplicando por 10 a cada casinha que eu passo aqui. Até aqui deu 1.000 vezes 10 e vezes 10 de novo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 milhões de centímetros. Agora sim eu posso dividir, porque eu tenho a mesma unidade, centímetro e centímetro. Daí eu vou descobrir a minha escala. A escala vai ser medida representativa, 10 centímetros. Medida real, 3 milhões de centímetros. Certo? E aí eu divido. E eu divido, sabe como que a gente faz aqui? O objetivo é a gente deixar um em cima. Então, eu vou dividir por 10. Aqui, e tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, aqui ficou 1, e aqui ficou um 0 a menos. 300 mil. Essa é a escala. Assim, ou eu escrevo assim, ó, 1 para 300 mil. Essa é a resposta. E isso cai na prova. Alguém está com dúvidas sobre isso? Antony, Vinícius, Não. Ricardo. Quem está com dúvida? Eu. Qual que é a dúvida? Não entendi muito bem que é para achar a escala. Oi? Muito bem, essa conta que você fez agora. Eu não entendi a tua dúvida. Você pode repetir, Antony, por favor? A conta que você fez agora. A de transformar quilômetro para Sim. centímetro ou a da escala? A da escala, desculpa. Da escala. Escala é a medida representativa, é aquela que está no mapa, é aquela que está na maquete, é aquela medida menor sobre a medida real. Então, vamos supor assim, ó, um problema que diga assim, ó, a distância entre Tupéva e Jundiaí é 30 quilômetros. No mapa, essa mesma distância das duas cidades são 10 centímetros. Qual que é a escala que deve ser usada aqui? Daí a gente sabe que escala é medida representativa sobre medida real. Qual que é a medida representativa? Aquela do mapa. 10. É o que está no mapa. 10 centímetros. E a real? Eu não posso dividir 10 centímetros por 30 quilômetros. São unidades diferentes. Isso eu não posso fazer. Se eu fizer isso na prova, é errado. Eu tenho que transformar centímetro para quilômetro, ou o quilômetro para centímetro. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Aqui a gente optou para transformar quilômetro em centímetro. 30 quilômetros são 3 milhões de centímetros. Então, é isso que eu vou botar na medida real, 3 milhões. E aí faz um dividido pelo outro. Como é que eu fiz aqui? Eu dividi por 10 em cima e por 10 embaixo. 10 dividido por 10 dá 1. 3 milhões dividido por 10 dá 300 mil. Então, a resposta é 1 para 300 mil. Isso que é escala. Escala é uma razão, é uma coisa sobre outra. Então, nesse caso, a escala é 1 sobre 3 milhões. Ok? Sim ou não, Antony? Sim. Então, tá bom. Então, isso sobre escala. Com certeza vai cair uma questão dessas
na prova, tá? Bom saber. Estou trabalhando aqui as questões que vão cair na prova. Então, prestem bem atenção que vai valer a pena. Né? Melhor do que fazer recuperação. Prestem atenção. Outra medida que a gente viu lá, de que também é uma razão, é a velocidade. Velocidade é em que unidade, normalmente, se usa? Distância sobre tempo. Oi? Distância sobre tempo. Isso, quilômetro por hora. Então, é distância sobre o tempo. Porque quilômetros são distância e hora é tempo. Então, vamos supor lá que você tem um exercício assim, ó. Maria. Professor, Oi? eu vou ter que sair porque eu tenho uma aula daqui a 10 minutos. Tudo bem, fica tranquilo. Maria fez uma viagem de carro e percorreu 300 quilômetros em 3 horas. Qual que foi a velocidade que ela andou nesse carro? O que eu tenho que fazer? Velocidade é a distância. Qual foi a distância? 300 quilômetros. Sobre o tempo. Qual que é o tempo? 3 horas. 3 horas. Então, 300 dividido por 3 é 100. Ele andou 100 quilômetros 100 por hora. quilômetros por hora, Por hora. certo? Sim. Agora, pode acontecer dele te dar a velocidade, dizer que a velocidade é 100 quilômetros por hora. Ah, meu Deus. H. Ele pode... É difícil para botar as horas aqui. Ele pode te dizer a distância vão ser 200 quilômetros, e quer saber o tempo que você vai levar para chegar até lá. Que tempo você vai chegar? Aí você já sabe que velocidade é distância sobre o tempo. E aí você vai colocar cada coisa no seu lugar. D sobre T. Qual que é a velocidade? Onde tem velocidade, você vai escrever o valor da velocidade, é 100. Qual que é a distância? 200. Qual que é o tempo? É o que eu quero saber. E aí eu faço a regra da tesourinha. 100 vezes T, não esqueçam disso, é igual a 200 vezes 1, porque aqui é como se tivesse um 1. Então, 200. O T vai ser 200 dividido por 100. Certo? Então, o tempo vai ser 2 horas. Certo? Que claro que dava para fazer de cabeça, né? Mas estou só explicando a analogia da conta. Quando eu não tenho uma dessas incógnitas, eu descubro fazendo a regra aqui da tesourinha. Certo? Mas vai ter a distância sobre velocidade, sobre o tempo? Velocidade e distância sobre tempo. Tu tem a velocidade, tu tem a distância, tu quer descobrir o tempo. Sim. Esse é outro exercício, Antônio. Isso aqui foi um que a gente resolveu. Maria fez uma viagem de carro, percorreu 300 quilômetros em 3 horas. Então, como é distância sobre tempo, é só dividir 300 por 3, você descobre qual é a velocidade. Agora, eu estou dando um outro exemplo, Antônio. Se você conhece a velocidade, você sabe que a distância é 200 e você quer saber quanto tempo você levou para chegar. Daí, onde tem velocidade, você vai escrever 100. Onde tem distância, você vai escrever 200. E aonde tem tempo, você vai deixar T, porque é o que você quer descobrir. Certo? Certo.
Então, tá bom. Outra razão, densidade. O que é densidade? Quem lembra? Gente do céu, a prova amanhã, só para Densidade avisar é para massa vocês. sobre o número de habitantes? Não, Não, tudo é isso densidade aí é demográfica, tudo, né? isso aí é tudo conteúdo de prova, hein? Densidade é massa sobre volume, certo? Então, vamos supor que eu diga assim, olha, a densidade lá de um determinado material é 0,6 gramas por centímetro cúbico, certo? E a massa que eu tenho é de 600 gramas. Qual que é o volume? Quanto que mede esse volume? 1000. A gente vai ter que botar cada coisa no seu lugar. Quem que é a densidade? 0,6. Ó, estou reescrevendo a fórmula com números. Igual. A massa. Quem que é a massa? 600. Quem que é o volume? Não sei, quero saber. Olha lá. Tá vendo, Anthony? Sim. Botei cada coisa que eu tenho no seu lugar. E aí eu faço a regra da tesourinha. 0,6 vezes V é igual a 600, que como se tivesse um 1, ó. 600 vezes 1, que é 600. Quanto que é o V? O que está multiplicando passa dividindo, certo? E aí eu tenho 600 dividido por 0,6, ok? Ok. Meu volume vai ser igual a 1000. 1000 o quê, Miguel? Gramas. Não. Volume. Centímetro cúbico. Porque lá eu tinha ó, a densidade, não, a centímetro cúbico. Certo? Dúvidas sobre a densidade? Não. Daí depois vem a densidade demográfica, que era essa que o Anthony estava ali falando, que é por área. Densidade demográfica. É o número de habitantes dividido pela área territorial, em metros quadrados, dividido pela área. Certo? Opa, uma área sempre em metros quadrados. Então, vamos supor... Oi? Certo. Vamos supor que eu tenha lá uma cidade que tenha 600 mil habitantes. E a área dessa cidade é 180 mil. Qual que é a densidade? Eu vou dividir um pelo outro. É só isso. Daí eu já aproveito, corto 3 zeros aqui e fico com 600 dividido por 180. Dividido por 180. Vai dar 3,33. O quê? Habitantes por metro quadrado. Espera aí, está muito ruim isso aqui. Eu estou sem meu protetor de mouse. Vai dar 3,33 habitantes por metro quadrado. Essa é a unidade da densidade. Tá bom? Ah, então não tem nada tipo de tesourinha, é só você dividir. Não.
Nesse Número de caso, habitante por não. alto? Agora, se eu te desse a densidade, vou te dizer, vou fazer outro problema. É que depende o que te dá. Se te dá direto para calcular o que está do lado esquerdo, você não vai precisar usar a tesourinha. Agora, se eu te desse a densidade, vamos pegar outro exemplo. Eu te desse a densidade, vamos supor que a densidade fosse 0,45 e te desse a área, e eu quero saber o número de habitantes. Daí me dá uma área lá de 200 mil. Aí, o que eu tenho que fazer, Anthony? Para saber o número de habitantes? Aí você vai. Esse vezes esse vezes esse. Aqui é como se fosse um 1. Então, o número de habitantes vai ser... 0,45 vezes 200 mil. Isso mesmo. H vezes 1 aqui. Isso mesmo. Então, seria 0,45 vezes 200 mil. Daí sim eu tenho que fazer a tesourinha, mas quando já me dá esses dois aqui do lado da igualdade, eu não preciso. Certo? Certo. Tá bom. Isso é cálculo de proporcionalidade. Eu sempre faço os extremos vezes os meios, tá? É que a gente aprendeu lá na página 16 do livro. Se eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre D, eu sempre vou multiplicar em X, tá? Sempre. Ok? Aí depois a gente aprendeu grandezas proporcionais, não proporcionais, e inversamente proporcionais e não proporcionais. Alguém sabe me dar um exemplo de uma grandeza não proporcional? Ninguém? Por exemplo, a idade e o tamanho da pessoa. A idade e o tamanho da pessoa. Conforme a pessoa dobra de idade, ela dobra de tamanho? Ou seja, eu tenho uma criança de 1 ano, mede, sei lá, 1 metro. Quando ela tiver 2 anos, ela vai medir 2 metros? Não. Não. Então, isso aqui é um exemplo de grandeza não proporcional. Certo? Não proporcional. Agora, se eu tenho lá... Oi? Eu não entendi, desculpa. Tem as grandezas inversamente Tem proporcionais. diretamente e inversamente proporcional. Nós vamos ver o caso das duas. Por exemplo, se eu tenho 3 camisetas custam R$ 50. 6 camisetas vão custar quanto? X. A gente já sabe, né, que é o dobro. Mas vamos supor que a gente não soubesse. Aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento o número das camisetas, eu vou aumentar o número de valor que eu vou pagar. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou fazer assim. 3 está para 6, assim como 50 está para X. Certo? São as razões que eu formei aqui, ó. E aí eu faço 3 em cruz de novo. 3 vezes x, 3x. 50 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, dá 300. Igual a 3x. Quanto que é o x? O 3 que está multiplicando passa dividindo. E aí a gente acha x igual a 100. Tá certo, né? Se 3 camisetas custavam 50, o dobro vai custar o dobro também do valor. Em vez de fazer esse bem bolado, eu poderia só fazer uma soma e colocar aí ou não?
Se fizer certo, pode, Antônio. Porque eu não vou dar exemplos assim, que nem aqui eu dei o exemplo do dobro. Dobrou o número de camisetas, vai ter dobrado o valor. Mas às vezes pode acontecer assim, ó. 3 camisetas custam R$ 81. 6 camisetas vão custar quanto? Ou 5 camisetas vão custar quanto? Daí você não tem uma relação direta para você fazer a conta. Ó. E aí, como é que você resolveria esse caso aqui? 3 camisetas custam R$ 81. 5 camisetas custam quanto? Qual que é o bem bolado que você faria aqui? É só a gente pegar, somar os R$ 181, que vai dar 240, e é só pensar o dobro de 81, R$ 243, Mas né? 3 não é, o 5 não é o dobro de 3. Como é que você vai fazer o dobro aqui? É que eu não ia dobrar, tecnicamente, eu só ia somar mais uma vez o número. Eu não entendi. Você pode repetir que eu tive que desligar ali meu celular. Como que você faria? Eu ia pegar, ia fazer 81 3 vezes, né, que dá 243, e eu Uhum. ia somar ele mais 2 vezes, que aí daria o resultado. Se der o mesmo, Antônio, eu te dou certo, tá? Se der o mesmo resultado, tudo bem. Eu estou explicando como é que a gente faz regra de 3. Se você chega num resultado com outra forma, com certeza eu vou considerar correto. Pode ter certeza disso. Certo? Professora, Oi? eu poderia dividir por 3,81, Sim, fazer o resultado e pode. fazer. Pode, tudo isso pode, gente. Só que o ano que vem, quando vocês aprenderem regras de 3 composta, e vocês vão ter 3 alternativas, vai ter assim, ó. 10 máquinas, ó, vai ter assim, ó. 10 máquinas produzem tantas peças durante tantos dias. Então, vamos lá. Vamos lá. 15 máquinas produzem 2.450 peças em 7 dias. Quantas peças serão produzidas por 24 máquinas? Quantas peças em 5 dias? Lá vai ser assim. Daí a gente vai usar a mesma linha de raciocínio e só que vai ver, se for tudo diretamente proporcional, a gente vai fazer a regra do X. Se não for, a gente inverte. Agora, se vocês quiserem usar a linha de raciocínio para fazer regra de 3 simples na prova, eu aceito. Se der o mesmo resultado, não tem problema nenhum. Só que o ano que vem vocês vão ter que aprender tudo do zero. Entendeu? Porque lá eu não sei se é tão óbvio assim. Mas eu aceito por linha de raciocínio, eu aceito todas as formas de raciocínio, eu aceito na prova. Eu corrijo do jeito que vocês fizerem, não tem problema algum. Certo? Um exemplo de grandeza inversamente proporcional, aquela da velocidade do tempo. Eu faço uma viagem de 100 km por hora e levo 4 horas para chegar. Se eu for mais devagar, se eu andar 80 km por hora, eu vou levar mais ou menos tempo? Mais tempo, Mais tempo. Mais porque você tempo? demorou menos É, velocidade. exatamente. Eu diminuir a minha velocidade, vai ser mais tempo que eu vou levar. Daí, nesse caso, para fazer a regrinha de 3, aqui a regrinha de 3, você inverte uma delas, tá? Inverte uma delas e é igual a 4 sobre x. E aí faz do mesmo jeito. 80 vezes x, 80x. 100 vezes 4, 400. E aí faz
x é igual a 400 dividido por 80. Se vocês chegarem com esse mesmo resultado, também dá, não tem problema, tá? Eu explico assim porque depois vai ter continuidade e daí eu vou ter que ter uma linha de raciocínio com os alunos, sabe? Então, 400 dividido por 80, eu vou levar 5 horas, tá? 5 horas é a minha resposta. Ok? Isso é inversamente proporcional. Eu preciso inverter uma delas para fazer a regrinha do x. Ó, em vez de ser 100 sobre 80, é 80 sobre 100. Certo? O que vocês fizerem lá, para mim, tá bom. Desde que esteja correto. Ok? Os volumes, a gente trabalhou volumes, né? E a gente precisa sempre lembrar que a fórmula do volume é a área da base vezes a altura. Certo? Então, se eu tenho lá um poliedro cuja a base é um triângulo, então eu preciso calcular a área da base, e a área da base vai ser o quê? Qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2, certo? Vezes a altura do poliedro. Entendem que essa altura aqui, ó, é diferente da altura do poliedro. Aqui eu preciso da altura do meu triângulo. Vamos supor que essa altura aqui seja 3. Meça 3. A minha base meça 5. Ok? Então, eu vou botar lá. Qual que é o volume? A base, que mede 5, vezes a altura do meu triângulo, da minha base, esse pedacinho aqui, que é 3, sobre 2. Isso é a área da base. Só calculei isso aqui até agora, que é o meu triângulo, a área do meu triângulo. E vezes a altura do poliedro. Vamos supor que essa altura seja 8. E aí eu vou fazer vezes 8, tá? Aí aqui eu já divido 8 por 2 dá 4. E faço 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60, sei lá eu, centímetros cúbicos. Se é centímetro que está lá, é centímetro cúbico. Se é metro cúbico. Certo? Então, o meu volume no meu sólido é sempre a área da base vezes a altura. A altura do poliedro, do sólido. Agora, se eu tivesse lá um paralelepípedo. Vamos lá. Quem que vai ser meu volume do meu sólido? As 3 medidas multiplicadas, não é? Que é a mesma coisa que eu fizesse. E a altura, né? Seria 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. 60, tá? Sempre o volume em unidades cúbicas. Ok? Ok. E aí, por último, que a gente viu agora por último, foram as probabilidades. Ô, prof, fazendo uma pergunta sobre as probabilidades. As probabilidades é a mesma coisa que porcentagem, né? A gente acha em porcentagem. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho um dado lá de 6 faces. E eu pergunto para vocês assim, ó, qual a probabilidade de sair no lançamento dos dados, né? Qual a probabilidade de, no lançamento dos dados, sair número primo? Como que a gente faz isso? A gente sabe que probabilidade é o número de chances dividido pelo número total de possibilidades. Probabilidade. É o número
de chances de acontecer determinado evento sobre o número de possibilidades. Qual que é o número de possibilidades desse dado? 6. Se é um dado comum, é 6. Ou vai cair 1, ou vai cair 2, ou vai cair 3, ou vai cair 4, ou vai cair 5, ou vai cair 6. Concorda, Anthony? Sim. Então, o número de possibilidades é 6. E de cair números primos? Quantos são os números primos de 1 a 6? 2, 3, 5. 2, 3 e 5. Então, são 3 números. Então, é esse 3 que eu vou botar aqui em cima. Ô, Pro, Hum, seria 50%, então? porque aqui eu vou dividir por 3. Em cima e embaixo vai dar 1/2. 1/2 é igual a 0,5, que é 50%. Então, Pro, resumindo, é só você descobrir quanto que é a primeira. Só uma de probabilidade, tipo, tem 99 alunos, um exemplo. Aí é mais fácil você saber quanto que é 1%, que é 9,9999. Às vezes você sabe de um e é mais fácil saber Aí dos você outros, né? Hum? só fazer conta de vez. Só fazer conta de menos, exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Daí vocês que comandam, porque eu passei aqui tudo o que cai, o que a gente viu em aula. Agora, se vocês têm alguma dúvida em Sim. específica, vocês me perguntem. Os volumes, quando é tipo prisma, eu não consigo entender muito bem para calcular. Volume do quê? Do prisma. Do prisma? Mas que prisma? Paralelepípedo é um prisma. Tipo, prisma pentagonal, prisma triangular, coisa assim. Vamos pensar num prisma triangular, né? Ó, foi aquele que eu acabei de fazer. Sim. Aí. Qual que é a tua base aqui? O triângulo. O Não, o triângulo. retângulo. Não. Não, a tua base é um triângulo. Porque o prisma é onde tem duas bases. Aonde tem duas iguais aqui? Ele só O está triângulo. em pé, em vez de estar deitado. É o teu triângulo, é a tua base. Isso tu tem que saber identificar. Essa é a tua base. Então, tu vai fazer a área da base. Quem que é? Base vezes altura sobre 2. Quanto que mede a tua base? Vamos supor que meça 4 aqui e a altura meça 3. Tu vai fazer 4 vezes 3 sobre 2. Dividido por 2 dá 6. Isso é a área da base. Então, como que é teu volume? Vamos supor que a altura desse poliedro meça 5. Aí você vai fazer, volume é o quê? É sempre área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 6, que a gente calculou, vezes a altura, que é 5, que então vai dar 30. Certo? Então, isso vai ser que nem... Então, eu posso fazer isso para um prisma pentagonal? É que um pentagonal, você não tem direto. Qual que é a área de um pentágono? Você não tem, não é? Então, se ele for um pentágono regular, você pode dividir ele em vários triângulos. Você vai dividir ele em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos e fazer 5 vezes a área de um dos triângulozinhos ali, que é 5 vezes a base vezes a altura sobre 2. Porque não existe uma fórmula pronta para o pentágono. Sim, Daí você tem que dividir, calcula de um triângulo e depois multiplica por 5
Porque você tem 5 triângulos. Sim, bom saber. Mais alguma coisa? Pra mim não. Tem que ver com os outros agora. E pra mim, Vinícius, tem professor? alguma dúvida? Miguel? Eu não, professor. Tá bom. Então, vamos encerrar, tá bom? Qualquer Tá dúvida, bom. manda aí no ClassUp, tá? Tchau, senhor. Obrigada. Tchau, tchau.